Olá, terceiro ano, sou a professora Elci e eu vim trazer a correção das nossas atividades de ciências. Essa semana a gente falou um pouquinho sobre os materiais que nos cercam, os objetos, né? Então, eu dei uma atividade para vocês do nosso livro didático, tá? De estarem fazendo a leitura e algumas atividades. Então, eu propus que vocês lessem a página 124, 125, 126, 127, 128 e fizesse o exercício, né, da página 128 e 129. Então, o que veio falando aqui no nosso livro nessa semana? Então, olha, na página 124, né, eu vou ler aqui para vocês. De repente, cai uma chuva bem forte e o ponto de ônibus não tem cobertura. Observe como as pessoas da cena abaixo se protegem numa situação como essa. Então, nessa situação aqui, aqui tinha algumas perguntas para vocês estarem observando, tá? Não precisam responder no caderno, é somente para reflexão, tá? Para vocês estarem pensando e respondendo. As pessoas da figura usaram diferentes objetos para tentar se proteger da chuva. Que objetos são estes? De que material eles são feitos? Então, eu tenho uma moça, né, uma senhora, que está com guarda-chuva. Então, de que o guarda-chuva pode ser feito? Ele pode ser feito de plástico, né? Aquela parte que protege pode ser de plástico, pode ser de um tecido também, um tecido impermeável, ou seja, que não deixa passar a água. Então, eu tenho uma menininha que está com o capuz, né, de uma blusa, de uma blusa de frio, e eu tenho um rapaz também que está se protegendo com o jornal. Então, ó, de que maneira esses materiais são feitos, né? Então, a sombrinha pode ser feita, né, igual eu falei com vocês agora, de um tecido impermeável, né? Ou então de plástico. A menininha está usando uma roupa, né? Que é feita de tecido, né? Esse material aqui que ela está usando é feito de tecido. E o rapaz, o jornal de papel. Quem se molhou menos? Quem vocês acham que se molhou menos? Bom, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que quem se molhou menos foi a moça que está de sombrinha, né? E você já passou por uma situação parecida, como mostrada na figura? Como você se protegeu da chuva? Pensem, quando vocês estão na chuva, vocês correm, né? Se não tiver uma sombrinha, um lugar para se proteger, a gente vai correr para onde? Para debaixo de uma árvore, de uma árvore, uma marquise de uma casa, né? De um prédio. Então, nós podemos ver aqui que todos esses materiais, esses objetos, a sombrinha, a roupa, o jornal, são feitos de um tipo de material. Então, vamos estudar um pouquinho os tipos de material. Então, na página 125, a gente vai ler o texto. Eu vou ler o texto aqui junto com vocês. Todos os objetos que usamos são feitos de algum material. Muitas vezes, mais de um material é necessário para produzir um único objeto. Muitos materiais vêm das plantas, dos animais ou do solo. Isto é, não são fabricados pelos seres humanos. Então, eu tenho materiais que vêm de plantas, que vêm de animais, que vêm do solo. Esses materiais que não são feitos pelo homem, pelo ser humano, são chamados materiais naturais. A lã proveniente do pelo das ovelhas é um material natural, usado para produzir roupas, né? Igual aqui eu também tenho o algodão, que também é um material natural. Também ele é usado para fazer roupas. Os materiais fabricados pelo ser humano são chamados artificiais. Plástico, papel e vidro são materiais artificiais. A produção deles permitiu a obtenção de uma imensa variedade de objetos. Em uma refeição, por exemplo, podemos usar panelas, talheres, copos e pratos feitos com materiais artificiais. Então, ó, esses materiais artificiais são os materiais que não tem na natureza, né? O plástico, o papel, o vidro são todos fabricados pelo homem.
Então, aqui do lado também eu tenho o granito, né? Uma pedra que é um material natural de uma rocha, retirada de uma rocha. É uma rocha retirada do solo, desculpe. Aqui também, aqui embaixo aqui da página 125, eu tenho um parque infantil com brinquedos feitos de materiais naturais, como madeira e cinzal, e materiais artificiais, como borrachas e plástico, porque borracha e plástico a gente não encontra na natureza. É um material que foi fabricado pelo homem, né? Então, aqui na página 126, eu tenho materiais do dia a dia. Alguns materiais comuns em nosso dia a dia são a argila, os metais, o plástico e o vidro. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre a argila. A argila é conhecida popularmente como barro e foi um dos primeiros materiais usados pela humanidade. Por ser fácil de obter e ser flexível, era modelada com as mãos e depois colocada em uma fogueira ou no forno para endurecer. Depois de cozida, a argila passa a ser chamada de cerâmica. Utensílios como tigelas, panelas, foram e ainda são fabricados desse modo. Porém, com o passar do tempo, muitos objetos de cerâmica, como telhas, tijolo e pisos, começaram a ser produzidos pela indústrias. A cerâmica também é muito usada em obras de arte. Algumas moradias brasileiras são construídas com argila, como as casas de pau a pique. Nesses casos, o barro é deixado ao relento para secar naturalmente a temperatura ambiente. Então, aqui eu tenho, né, o vaso de cerâmica e também eu tenho uma casa também feita, né, de argila. E aqui os tijolos que são usados para construção de casas também são feitos com argila, tá? Com barro. A página 127 do nosso livro fala sobre metais e os vidros. Então, os metais, de onde que vêm os metais? Na natureza existem vários tipos de metais: o ouro, o ferro, alumínio, entre outros. A maior parte deles é encontrada em rochas. Para obter o metal, as rochas que contêm elementos como ferro, por exemplo, são trituradas e aquecidas a temperaturas muito altas. Nas usinas siderúrgicas, locais em que esse processo ocorre, o metal é derretido e colocado em forma para compor barras e chapas. Nas fábricas, as chapas de metal são transformadas em vários tipos de objeto. Então, né, panelas, talheres, né, para fazer bicicleta, carro. Então, qualquer tipo de metal, né, o metal é retirado de uma rocha, da natureza. Então, aqui nós temos aqui, ó, as latas, né, que são fabricadas a partir de chapas de metal produzidas nas usinas. Ainda na página 127, nós também vimos sobre o vidro. Como que é obtido o vidro? O vidro é obtido de uma mistura de areia e alguns outros materiais. Então, a areia é da natureza. A areia é um material natural. Mas, porém, o vidro é um material artificial, que é produzido, foi feito pelo homem. Essa mistura é então aquecida a altas temperaturas até derreter. Nessa etapa, o vidro é flexível e pode ser moldado, aqui como está aqui na imagem aqui do lado. Ele então endurece quando esfriado, adquirindo o formato desejado pelo fabricante. Peças como as garrafas, janelas, lentes de óculos e lupas são produzidas dessa maneira. Agora, na página 128, a gente vai falar um pouquinho sobre os plásticos. Os plásticos, a maioria dos plásticos é produzida a partir do petróleo. O petróleo é um líquido oleoso e escuro encontrado em rochas profundas do solo. Sua formação ocorre com a deposição no fundo dos lagos e mares
de restos de animais, plantas e micro-organismos que morreram há milhões de anos. Há milhões de anos. O plástico pode ser moldado de várias formas, dando origem a muitos objetos comuns em nosso cotidiano. Por ser resistente, barato e leve, é usado na fabricação de muitos objetos que antigamente eram feitos de metal e de vidro. Além do plástico, o petróleo também é usado para produzir a gasolina, o óleo diesel, a querosene, asfalto e outros produtos. Certos tipos de tecido, como o nylon e o poliéster, também são feitos a partir do petróleo. Então, nós vimos aqui que vários objetos, vários utensílios que a gente usa no nosso dia a dia são feitos a partir de materiais naturais, né? O homem tira da natureza para estar produzindo um outro material artificial. Dependendo do tipo de material, então eu tenho materiais mais resistentes, outros menos resistentes, né? Tem alguns que eu consigo amassar, tem alguns que eu preciso, como papel. O papel eu consigo amassar, mas o vidro eu não consigo. Então, cada material, cada tipo de material que nós utilizamos no nosso dia a dia tem as suas diferenças, as suas particularidades, né? Agora, a gente vai fazer a nossa atividade número 1 da página 128. Observe as figuras e faça o que se pede. Identifique os materiais de que são feitos os objetos e pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, o metal eu teria que pintar de amarelo. Então, dessas figuras aqui, qual que é o metal? A garrafa, a tigela, o jornal ou a chave, tá bom? Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês verem como é que vai ficar essa atividade depois de pronta. O exercício do número da página 129 é uma experiências, né, que vocês estariam fazendo utilizando folhas de alumínio, de papel alumínio, tampas de panelas de diferentes tamanhos, colheres de pau, garrafa PET, recipiente de plástico, canos de PVC, duas tigelas e água. Então, vamos lá. Na primeira experiência que vocês iriam fazer era: use as mãos para explorar os sons produzidos por cada objeto. Agite ou bate um objeto no outro, ou no chão, assopre, raspe, amasse e observe o barulho que cada material desse pode estar fazendo, tá bom? Coloque água em uma das tigelas, bata em ambas com as colheres de pau e compare os sons produzidos. Então, em uma vocês estariam colocando água e a outra não, né? Para ver os sons produzidos em cada uma delas. Faça o mesmo com as garrafas PET e outros recipientes de plástico. Então, na garrafa PET, vocês estar fazendo a mesma coisa, tá bom? Para ver a diferença dos sons produzidos em cada objeto. Número 1. Responda no seu caderno. O que você percebeu ao explorar os sons produzidos pelos objetos? Eles têm o mesmo som? Eles são diferentes? Por quê? Quais desses objetos, por que eles ficam diferentes? Quais são os sons que produzem? Tá bom? A número 2 não é para responder no caderno, é só para você refletir, conversar com alguém da sua família. O que você percebeu que é diferente? O que você percebeu é diferente do que esperava? Por quais motivos? O que você percebeu através dos sons, né? Um recipiente com água e outro e outro sem água. É realmente o que você esperava? Você esperava ouvir o mesmo som? Ou você realmente esperava ouvir esse som diferente, né? Então, discuta aí com sua família, né? Para a gente estar fazendo essa atividade. Número 3. Alguns dos sons que você produziu lembram sons da natureza? E aí? Alguns lembram? Sim. Quais deles? Né? Se você responder sim, quais esses sons que você produziu aí
que lembra a natureza? Descreva no seu caderno, tá bom? Então, essas foram as atividades dessa semana e até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo grande da Tia Elci.